Oi, Tardan, muito boa noite a você, a todos que nos acompanham. Exatamente, viu? E a aprovação na Câmara dos Deputados se deu por uma margem muito larga de votos. Em primeiro turno, 472 a 22, 469 a 19 no segundo turno. Com isso, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição, que coloca fim à escala 6x1 e coloca na Constituição Federal a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Período de transição máximo de 14 meses, 12 meses para 2 meses para redução de 2 horas, e depois mais 12 meses para redução de mais 2 horas, chegar então às 40 horas e colocar o regime de 5x2 em exercício aqui no país. Agora, a bola está com o Senado Federal. O texto ainda está na Câmara, segue lá na Secretaria-Geral da Mesa para ajustes, também para revisão. Logo depois deve chegar aqui ao Senado Federal durante o fim de semana, no mais tardar no início da semana que vem, para que o presidente aqui da Casa Alta, Davi Alcolumbre, dê prosseguimento, defina qual vai ser o rito de tramitação dessa proposta de emenda à Constituição por aqui, viu? A expectativa, pelo menos é o que dizem os aliados de Davi Alcolumbre, é que ele não tente acelerar, não tente tratorar essa pauta por aqui, ao que até ocorreu ali na Câmara dos Deputados, principalmente com a redução de sessões lá na comissão especial. Por aqui, a expectativa é que o texto passe pelo menos pela Comissão de Constituição e Justiça, algo que é considerado necessário pelos senadores. Eles também pedem que o texto vá para a Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, para se discutir o impacto na economia dessa redução da jornada de trabalho, mas é um texto que não deve ir direto ao plenário aqui do Senado Federal. Para que isso ocorra, a tramitação seja pelo menos um pouco mais célere por aqui, o ministro de Relações Institucionais, José Guimarães, tem tentado conversar com Davi Alcolumbre, pediu a ajuda do presidente da Câmara, Hugo Mota, nessa interlocução, para saber qual vai ser a definição de Davi Alcolumbre por aqui. Eu também falei com ele ontem aqui no Senado Federal, ele disse que vai conversar com os líderes partidários, reunir todo mundo, saber qual que é o sentimento da casa antes de definir o rito de tramitação. José Guimarães disse que tem dialogado com Davi Alcolumbre, ele tem dado boas sinalizações, que ele vai trabalhar bem para que a pauta corra com celeridade aqui no Senado Federal. A gente vai acompanhar um trecho do que falou com a gente o ministro José Guimarães. É uma vitória grande, esse desejo nacional, a aprovação dessa PEC da escala 6x1. E nós estamos dialogando com o presidente do Senado, eu e o presidente Hugo Mota, para apressar a discussão, a votação lá, para ir a matéria direto, se for possível, para o plenário e não passar por comissão, senão atrasa muito. E o que o Alcolumbre já sinalizou? Tem sinalizado positivamente. Eu tenho tido um bom diálogo com ele, apesar dos problemas que ainda persistem, mas eu estou trabalhando bem. Apesar da vontade do governo federal, como disse, o texto deve passar pelo menos pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. O problema é que a relação entre o Executivo e o Senado Federal não está nada boa desde que o Senado rejeitou o indicado do presidente Lula ao Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias. Desde então, algumas situações tiveram ali, inclusive, climão entre Davi Alcolumbre e o presidente Lula, como na posse de Cássio Nunes Marques ao Tribunal Superior Eleitoral. Semana que vem, então, o texto chega aqui ao Senado, Alcolumbre reúne os líderes partidários, os senadores, para saber qual vai ser a tributação aqui no Senado Federal, e a gente, claro, vai acompanhando tudo por aqui, viu, Tardan? Volto com você.